Hoje de manhã eu estava falando para os irmãos sobre a história de um velório. Isso não foi na Igreja da Paz, tá, irmãos? Mas numa certa outra igreja, numa cidade, um irmão entregou a vida a Jesus, e quando ele entregou a vida a Jesus, ele estava numa situação financeira muito, muito complicada. Ele tinha muitas dívidas e uma situação totalmente derrotada. Mas, depois que ele entregou a vida a Jesus, ele começou a prosperar. E ele se tornou um ofertante muito generoso, um dizimista muito fiel, e começou a prosperar, e construiu um grande patrimônio. Passaram muitos anos, uma pessoa muito participativa na igreja, mas um dia ele teve uma insuficiência respiratória, ele teve uma parada cardíaca, e ele veio a falecer. Então chegou o momento do velório. Então, no velório tinha muita gente, porque era uma capela, um local especial, e ele era muito querido. E o pastor foi lá para fazer o culto fúnebre, mas quando ele chegou, ele observou que tinha muita gente, mas tinha um irmão que chamava a atenção. Ele estava no cantinho assim lá da capela, e ele chorava muito, ele chorava, nosso irmão morreu. Então o pastor ficou muito preocupado e foi lá para consolar aquele irmão e dizer: é verdade, ele morreu, mas agora ele está num bom lugar, ele está num lugar melhor que nós até. É verdade, ele era muito rico, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitos apartamentos em Londres, em Miami, mansões no Ceará, casas de praia, muitos iates. Ele disse: é verdade, esse irmão, Deus enriqueceu muito ele era muito próspero, isso é verdade. Pois é, e ele morreu, e ele continuava chorando. O pastor achou estranho, resolveu perguntar para ele: mas irmão, por que você está chorando assim mais alto que até a própria família? É porque eu não sou da família. Pastora Álbia disse: credo. Por que eu estou falando essa história para você? É porque eu quero falar sobre o valor de uma herança. Mas não é uma herança como essa, e nem com essas motivações. Mas eu quero falar com você sobre o valor de um legado. Não se trata de uma história financeira, mas de algo mais importante e duradouro do que posses e bens materiais. Trata-se de um verdadeiro legado. O título da mensagem de hoje é O Legado. Diga comigo: o legado. O que significa a palavra legado? O que é um legado? Legado, querido, é aquilo que se deixa por testamento. É aquilo que é transmitido a outra pessoa que vem depois, que vem a seguir. Legado é aquilo que alguém deixa para trás depois de ter morrido, depois de ter partido para a glória. Isso é um legado. E eu quero ver um texto na Bíblia que fala de um homem. A Bíblia mostra muitos homens com muitos legados, mas eu quero começar falando de um homem que nos inspira muito por causa do seu legado. Eu quero falar sobre Abraão. Então olhe comigo a sua Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia, diga comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Você pode ler comigo? Vamos contar até 3. Hebreus capítulo 11, tá? Hebreus capítulo 11, versículo 8, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 8. E eu quero convidar você para ler comigo. Hebreus 11, 8. 1, 2, 3. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Queridos, próxima quinta-feira agora, é dia 30 de agosto.
E justamente nessa quinta-feira, 30 de agosto, vai completar 10 anos que o apóstolo Melvin Huber partiu para o lar celestial, que ele faleceu. O apóstolo Melvin e a pastora Catarina, eles são os fundadores da Igreja da Paz aqui no Brasil. Para quem não sabe, o apóstolo Melvin é o pai do pastor Eibe, é o pai da pastora Rebeca, da pastora Ângela, do pastor Timóteo e do pastor Lucas, que também já está no céu. E a história dele e da pastora Catarina, eu peço que deixe o texto mais um pouquinho só aqui nos telões das laterais, por favor, o texto de Hebreus 11:8. A história deles é muito linda, porque assim como aconteceu na história de Abraão, ele também teve um chamado missionário, e ele obedeceu o que Deus falou para ele. Ele deixou uma vida muito promissora, muito próspera, nos Estados Unidos, um futuro brilhante, para atender um chamado missionário. Deus falou no coração dele, Deus falou: olha, eu tenho um chamado, e o meu chamado é para você ser missionário, você e sua esposa, no Brasil, vocês se tornarem missionários. Eu tenho um projeto para vocês do Brasil. E assim como Abraão, que não sabia para onde iria, que não sabia como seria naquele lugar, o pastor Melvin foi obediente e atendeu o chamado de vir ao Brasil. Inclusive, ele veio para o Brasil sem saber falar a língua portuguesa. Muitos até se preparam: vamos fazer um curso antes, né? Eu me lembro que eu e a Álbia, nós fizemos uma escola no Chile, anos atrás, mas eu passei quase um ano estudando espanhol antes. Mas o apóstolo Melvin, ele tinha certeza da voz de Deus, do lugar de Deus e da hora que era para vir ao Brasil. Então ele pegou o avião e veio sem saber falar português. Pastor Eibe conta que uma das primeiras palavras que ele aprendeu em português foi no avião: saída de emergência, né? Proibido fumar. Então, ao chegar no Brasil, ele foi para uma escola que existe até hoje, lá em Campinas. É uma escola que recebe missionários americanos para ensinar a língua portuguesa. Depois de um tempo estudando a língua portuguesa, então ele mudou para Goiás e começou a fundar muitas igrejas, e depois ele mudou também para Belo Horizonte, onde o pastor Eibe nasceu, e ali em Minas Gerais, eles também fundaram muitas igrejas essas que estão florescendo até hoje. Uma coisa importante da gente se lembrar é que ele se autofinanciou. Ele não veio patrocinado por ninguém, mas ele era um homem muito sábio. Então tudo aquilo que foi fruto do seu trabalho, todos os seus bens, todos os seus investimentos, ele usou para sustentar a si mesmo e a sua família e investir na abertura de igrejas no Brasil. Uma pessoa desprendida, uma pessoa que não era ligada a bens materiais, uma pessoa abnegada, que queria obedecer a Deus em tudo. Em tudo. A Bíblia diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Então, querido, obediência está sempre conectada com fé. Não dá para ser uma pessoa de fé sem os frutos da obediência. Pela fé, sem saber como seria no Brasil, ele resolveu obedecer. Resolveu obedecer. Conta-se uma história que quando ele estava lá em Pitangui, lá no interior de Goiás, fundando igreja, ele passou por momentos terríveis, de muita perseguição, envolvido até em alguns tiroteios, correndo risco de morte. Ele conta uma história que certa vez colocaram fezes humanas na roupa dele, foram muitas. Conta-se uma história também de que seus filhos contam que ele foi apedrejado, a casa dele foi apedrejada, e as pedras, jogando muita pedra, quebrando as janelas. Ele pegou os filhos e colocou debaixo da mesa, ficou orando, sofreu muito. Ele foi muito perseguido nesta cidade. Anos e anos, décadas passaram depois,
um dia ele recebeu um convite, uma coisa muito linda aconteceu. Ele recebeu uma carta, né, do prefeito daquela cidade, né, e da Câmara Municipal, convidando ele para retornar à cidade. E ele foi. Quando ele chegou, teve uma assembleia extraordinária, e da qual ele foi alvo, e ali o prefeito e as autoridades, o legislativo, o executivo, pediram perdão pela perseguição e os maus tratos que ele recebeu durante o tempo que viveu lá. E deram a ele um título de cidadão, uma medalha, em reconhecimento ao bem que ele fez àquela cidade. E depois ainda lhe chamaram para pregar da igreja que ele era tão perseguido. E ele teve esse prazer de receber essa restituição, digamos assim, ainda antes de morrer. Que coisa linda, né? Como Deus é bom. Você pode dar uma forte salva de palmas para o Senhor por causa disso? Esse é o legado do pastor Melvin. Esse é o legado. E é esse legado que está sobre as nossas vidas. A Igreja da Paz, ela nunca se envolveu num escândalo de separação, de divisão. Não, não, não. Nossa liderança sempre soube reconhecer a autoridade espiritual, sempre soube andar em submissão à liderança. Conta-se que na época, quando ele veio para o Brasil, ele foi batizado no Espírito Santo, né? Então ele recebeu o batismo do Espírito Santo. Mas a igreja, na época a igreja do Nazareno, que depois passou a se chamar Igreja da Paz no Brasil, a liderança da igreja nos Estados Unidos, ela não praticava os dons do Espírito Santo. Então ele poderia ter tido uma atitude: vocês não aceitam o Espírito Santo, estão abafando o Espírito Santo, não, eu vou abrir outra igreja, e vai ser no fogo, vai ser no poder do Espírito Santo. Não, 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 não. Ele não fez isso. Ele soube obedecer à sua liderança, ele soube se submeter, até que Deus trouxesse um avivamento sobre a denominação. Isso é muito nobre, irmãos. Isso é uma coisa muito nobre, porque hoje as pessoas não querem muito se submeter. Algumas pessoas resolvem dizer: não, vai ser do meu jeito. Mas esse é o coração do apóstolo Melvin, de obedecer. Por causa disso, Deus usou a vida desse homem para que hoje existissem no Brasil mais de 700 igrejas da paz. Interessante você parar para pensar que começou na obediência de um homem. Tudo começou através da vida de um casal. Você já parou para pensar? Milhares e milhares de pessoas que já estão na eternidade, que um dia vão estar na eternidade, você, todos nós que estamos aqui, igrejas no Brasil todo, fruto da obediência, da dedicação, do amor a Deus, da abnegação de um casal. Você já parou para pensar no que Deus pode fazer a partir de um casal? É debaixo desse legado que nós estamos. E se Deus fez na vida e através da vida do apóstolo Melvin, Deus pode fazer através da sua vida também. Eu vou corrigir a minha frase. Se Deus pode fazer isso através da vida do apóstolo Melvin, Ele vai fazer poderosamente através da sua vida também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero assistir um vídeo com você. Foi feito um documentário de 26 minutos sobre a vida do apóstolo Melvin e da pastora Catarina. Mas você vai assistir um resumo do resumo do resumo, só 6 minutos. Mas que dá para você ver algumas imagens e ver o coração tão abnegado deste homem. O último lugar onde o pastor Melvin fundou igrejas em Belém, em tantos lugares no Brasil, mas o último lugar onde ele fundou uma igreja foi na ilha de Parintins, no Amazonas. Quem aqui já ouviu falar de Parintins, no Amazonas? Quem aqui já ouviu falar do boi garantido, boi caprichoso, a festa do boi bumbá? É naquele lugar
né? Para você ter uma ideia, é investido mais dinheiro na festa do Boi do Bumbá do que no Carnaval do Rio de Janeiro, só para você ter dimensão do que acontece na ilha de Parintins. E ali ele fundou uma igreja, que hoje é uma grande igreja, ele teve muitos frutos naquele lugar, Deus usou poderosamente a vida dele, e foi ali, no meio, naquela ilha, no meio da Amazônia, que o pastor Melvin faleceu. Mas até os últimos momentos da sua vida, ele foi ativo e servindo na obra de Deus. Vamos assistir o vídeo, daqui a pouquinho eu volto com você. Nos Estados Unidos, Melvin Huber foi constrangido a deixar o ofício de fazendeiro e atendeu ao chamado de Deus para falar de Cristo às nações. Juntamente com sua esposa Catarina e a família, começaram trabalhando no sul dos Estados Unidos, ministrando por 4 anos para os trabalhadores pobres das plantações de algodão. Depois, com a bênção de seus líderes, vieram para o Brasil em fevereiro de 1956 fundar igrejas em Minas Gerais e Goiás com muito sucesso. Os missionários Melvin e Catarina, depois de ajudarem o filho Lucas no estabelecimento da base de Santarém, prosseguiram para estabelecer a base de Belém, fundando igrejas na capital paraense, cidades vizinhas e nos ribeirinhos. Melvin e Catarina também foram por diversas vezes trabalhar no Japão, ajudando o filho Timóteo na implantação de igrejas. Na região de Belém, Melvin e Catarina seguiram o mesmo padrão que usaram nas outras cidades dos estados de Minas Gerais e Goiás, treinando homens e mulheres, capacitando-os para darem continuidade às igrejas estabelecidas. Logo estariam prontos para prosseguirem adiante, as terras mais carentes do Evangelho. Em maio de 1994, Melvin, Catarina e Ângela Ruth fundaram na ilha de Parintins a 7ª base das Igrejas da Paz. Essa região fica no coração da selva amazônica, em meio a miríades de rios, dentre eles o maior rio do mundo em volume e extensão, o Rio Amazonas. A Amazônia é um verdadeiro encanto, com 1.100 resplandecentes rios, entremeados nessa imensa e verde selva de beleza incomparável. É uma área que atrai e deslumbra o mundo inteiro, principalmente os aventureiros, atraídos pelas exuberantes praias de areia branca. Porém, no meio desta beleza toda, existe um povo carente e esquecido. A Igreja da Paz tem se esforçado para alcançar o povo ribeirinho. Conversões extraordinárias aconteceram. Pessoas estão sedentas por Jesus Cristo, prontas para recebê-lo, somente esperando por alguém que lhes falem do Salvador. Deus operou milagrosamente em Parintins por meio deste casal, implantando igrejas através de células, discipulado e vários tipos de evangelismo, inclusive com o ministério de filmes ao ar livre, acompanhado de intensa oração que resultou em muitas conversões, reconciliações, curas, libertações e vitórias. Eles usaram seus dons e talentos com todas as suas forças, fazendo de tudo no campo espiritual e também no material. Apóstolo Melvin, com as habilidades de carpinteiro, fez mesas, bancos, prateleiras e prestou outros serviços para as igrejas, no centro de treinamento Shalom e em casa. Sua esposa, pastora Catarina, foi também
a primeira tesoureira da Missão Paz e de outras bases. Como boa professora, ela também treinava outros nas suas habilidades. Apesar de tanta dor com a partida de sua querida esposa, o apóstolo Melvin continuou forte e firme, servindo ao Senhor com todo o empenho de sempre, pela imensa graça de Deus. Aos 84 anos, ele ministrava pelas manhãs e tarde nos treinamentos de líderes e chegou a pregar em 5 cultos consecutivos na Igreja da Paz, sede regional em Santarém. Aos 85 anos, Deus usou sua vida para impactar um estádio totalmente lotado como preletor oficial em 3 noites do Congresso da Paz, onde milhares de pessoas tiveram um encontro com Jesus. Deus é tão bom. A vida desse casal serve de exemplo para todos nós. Todos os seus filhos e netos estão envolvidos na obra do Senhor. O resultado da obediência ao chamado de Deus reflete milhares de pessoas e centenas de igrejas, no Brasil e no exterior. Pastores Melvin e Catarina terminaram suas carreiras em total dedicação, ativos na obra do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao único Deus. Hoje, o apóstolo Melvin está gozando essa eterna recompensa, pois Jesus veio buscá-lo em agosto de 2008. Faça sua vida valer obedecendo ao ID de Jesus, tomando posse da Amazônia e dos lugares mais carentes do Evangelho. Venha conosco através das suas orações, suas contribuições e principalmente com sua própria vida. O que plantarmos, iremos colher. Junte-se a nós no desafio da Grande Comissão. De manhã eu estava lembrando de algo que os filhos sempre falavam, que por muitas vezes eles entraram no quarto do pai e da mãe e encontraram eles chorando. Mas eles estavam chorando de joelhos, orando, clamando, chorando por almas, chorando por vidas, chorando pela conversão de pessoas. Esse é o legado. Esse é o coração do fundador da Igreja da Paz. E eu quero falar sobre esse legado. Eu preciso explicar para você que quando você entregou sua vida a Jesus, você entrou debaixo de uma liderança espiritual, de uma cobertura espiritual. Você se submeteu a uma autoridade espiritual. Isso é uma coisa muito séria. Algumas pessoas não levam isso tanto a sério. É por isso que, às vezes, pessoas vivem de forma tão derrotada e ainda sem conhecer a Deus, mas porque elas estão se submetendo a outros referenciais para a sua vida. Então, uma pessoa que tem um referencial sem Deus se coloca debaixo da influência espiritual de um mundo sem Deus, de uma vida sem Deus. Isso só traz desgraça, isso só traz destruição. Por isso que é muito importante você estar debaixo dessa graça, dessa unção. E eu queria dizer para você que você congrega aqui na Igreja da Paz, você que faz parte da Igreja da Paz, você está debaixo dessa graça, você está debaixo desta unção, você está debaixo dessa autoridade, você está debaixo desse legado. Ele pertence a você, ele é para abençoar você. Primeira referência com relação ao legado do apóstolo Melvin, eu quero começar falando sobre o legado de integridade e de simplicidade. Diga comigo, integridade e de simplicidade. Eu me lembro do pastor Ibe contando essa história de que o pastor Melvin, lá nos Estados Unidos, naquelas grandes rodovias, ele parou num posto de gasolina, ele estava com a família no carro, dirigindo, e ele parou para abastecer o carro. Depois que ele abasteceu, ele voltou à autoestrada, e depois que já havia dirigido por uns 30 quilômetros, lhe veio à mente uma dúvida. Então ele perguntou para a esposa, para a pastora Catarina, ele perguntou: amor, eu paguei o rapaz lá na hora que eu abasteci o carro, lá no posto?
E ela disse: amor, eu estava tão distraída na hora e eu não percebi, eu não me lembro, eu não vi. Então ele procurou o retorno mais próximo, já tinha andado 30 quilômetros, e caminhou mais 30 quilômetros, agora são 60 quilômetros para chegar de novo ao posto. Quando ele chegou no posto, ele lembrou do rapaz e disse: eu abasteci aqui. Ele disse: é verdade, uns 40 minutos atrás o senhor saiu daqui. Ele disse: pois é, eu voltei aqui só para tirar uma dúvida, eu paguei você? Ele disse: sim, o senhor me pagou, lembro. Aí foram mais 30 quilômetros, total de 90 quilômetros, só para ter a sua consciência tranquila. Sabe o que é isso? Legado de integridade. Muita gente já não quer mais cultivar isso hoje em dia. Ah, nunca mais vai me ver, é um posto no meio da estrada, eu estou de viagem, quem manda ele não me cobrar, eu não vou voltar lá. Mesmo tendo pago, ele voltou só para ter certeza, porque os homens podem não ver, mas Deus tudo vê. É debaixo desse legado de integridade, e esse legado vai passando de pai para filho. Eu me lembro uma vez, terminou um Tadel, e isso não foi em Fortaleza, foi lá em Santarém. O pastor precisou de uma caneta, e disse: quem tem uma caneta para emprestar? Emprestaram a caneta para ele. Depois que ele fez a anotação, ele já não lembrava, a pessoa não estava mais próxima, e ele ficou: de quem é essa caneta? De quem é essa caneta? É sua essa caneta? É sua essa caneta? E um irmão se aproximou dele e disse: pastor, eu acho que isso é uma bobagem, porque o senhor está perguntando de quem é essa caneta, está perdendo tempo com isso. Olha, isso é uma bique descascada, morderam todo o bocal, tem 2 dedos de tinta, isso não vale 10 centavos essa caneta, não perde tempo com isso. E o pastor Eibe olhou para ele e disse: irmão, se eu não for íntegro, honesto e fiel nessa caneta, que não vale nem 10 centavos, como é que Deus vai me confiar as grandes riquezas do seu reino? Um legado de integridade, que hoje está sobre você. Mas um legado também de simplicidade, em nunca querer a glória para si, atrair os aplausos para si, o foco para si, a admiração para si, de querer ter status, de aparecer, de ser maior do que outro, nunca, mas uma humildade sincera, onde não se vê orgulho, humildade na forma de tratar com as pessoas. Eu lembro de uma história, isso aconteceu lá na igreja de Santarém. Ele já tinha mais de 80 anos, eu acho que 83 anos mais ou menos, e ele foi para o culto, e a nossa igreja de Santarém é muito grande, a sede, e tem uma entrada pela lateral que dá para frente da rua, e tem uma entrada pelos fundos. Então a liderança da igreja tomou uma decisão de que quem chegasse depois que o culto começasse, não entraria mais pela lateral do prédio, mas pela parte de trás. Naquele dia, eu creio que a pessoa que foi dar carona para ele atrasou, e só por causa disso ele chegou atrasado, porque atrasaram em buscá-lo. E aí, quando ele foi entrar, ele não sabia dessa nova norma. Aí tinha um obreiro do acolhimento, que eu acho que era novo na igreja, e barrou o pastor Melvinho. Disse: meu senhor, nessa hora não entra mais por aqui, por favor, dirija-se os fundos e entre por lá. Você sabe o que ele disse? Oh, meu jovem, é mesmo? Oh, me perdoe, eu vou fazer do jeitinho que você está fazendo. E com os passos curtos, foi andando e entrou pela parte de trás. Isso se chama nobreza. Porque hoje em dia, existe muito espírito de arrogância por aí. Você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? Eu sou um líder de célula. Eu sou. Você sabe quem eu sou? Eu sou. Mas nunca. E ele não foi dedurar o irmão lá, ele não foi entregar para a liderança, ele não reclamou, não contou para ninguém. Sabemos porque o obreiro contou depois: ai, o barril fundador da igreja, o que será de mim? Não aconteceu nada com ele, por causa do legado da simplicidade. Isso te lembra quem? Isso te lembra Jesus. Não existe personagem na história humana mais simples como Jesus. Jesus sabia estar na casa da mulher viúva.
Jesus sabia estar na casa do próspero Zaqueu. Jesus sabia estar num ambiente de morte, de velório, num casamento, numa festa. E era o mesmo Jesus em todos os ambientes. Havia simplicidade. Eu quero declarar nessa noite que esse legado de simplicidade existe, está sobre você. Esse valor precisa ser resgatado na nossa sociedade, e é você que vai levar essa graça, essa unção, essa mudança de hábito, essa quebra de paradigma para transformar o mundo que precisa ir fora. Esse coração está presente na vida do pastor Eibe, da pastora Andréia, do apóstolo Paulo Jeffrey, da pastora Rebeca, da Ângela, do Timóteo. Essa simplicidade nos filhos e até mesmo nos netos. Segundo legado que eu quero falar com você é sobre um legado de família. A Igreja da Paz, ela valoriza muito a família. E trazendo à memória, nesses 10 anos da morte do apóstolo Melvin, esse legado tão precioso que está sobre as nossas vidas. Se você olhar o texto de Provérbios, capítulo 13, versículo 22, anota bem esse texto na sua Bíblia. O autor de Provérbios diz: o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. O homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. Não é só uma herança, não está falando aqui de uma herança de bens financeiros, está falando de valores, está falando de princípios, de coisas que têm valores eternos. O homem de bem, o homem de Deus deixa um legado para os seus filhos. E eu creio que você que é pai, que você é mãe, você está construindo com amor, com carinho, com temor a Deus, esse legado. Não existe nenhum registro, nenhum caso de imoralidade sexual, de traição, de adultério, de separação. Existe um ambiente de amor, de carinho, de respeito, de valorização do outro, de consideração, de domínio próprio, de perdão, de sonhar o sonho do outro, de valorizar o outro. Sentimento de família. Sentimento de família. O apóstolo Melvin, ele dizia algo, ele dizia que ele não gostaria de viver como Noé, que salvou a sua família, mas perdeu o mundo. Mas ele também não gostaria de viver como Davi, que ganhou o mundo, mas perdeu a sua família. Ele disse: eu quero ser conhecido como um homem de Deus, que serviu a Deus, que amou e zelou, e preservou a sua família, e trouxe o mundo, ganhou o mundo para Jesus. Eu quero declarar que essa graça de família está sobre a sua casa, está sobre a sua parentela, está sobre a sua família. Benditos do Senhor são os seus filhos, serão os seus netos, são os seus irmãos, são os seus pais. Existe um legado que te protege, que te abençoa, família abençoada de Deus. Esse é um legado muito, muito precioso. Todos os 5 filhos e todos os netos estão seguindo a Jesus e se tornando missionários e pastores. E os netos que chegaram são todos apaixonados por Jesus. Um legado de família. Declare comigo, diga: esse legado está sobre minha vida, sobre minha família. Diga: eu declaro minha família abençoada por Jesus. Outro legado que eu quero falar com você e trazer um destaque hoje à noite é o legado do amor pelas vidas. Porque o apóstolo Melvin, ele não viveu para si mesmo. Quem conviveu e conheceu sabe disso. E a gente escuta a história dos seus discípulos, é impressionante. Mas foi uma pessoa que não viveu para si mesma, mas que viveu para os outros, que usou a sua renda, usou o seu dinheiro, usou o seu tempo, usou a sua saúde, sempre em benefício dos outros. Nós estamos vivendo hoje, amados, dias onde as pessoas são descartadas. Você já parou para notar como a vida humana tem perdido o seu valor? Um dia desse eu estava vendo na televisão, um cidadão assaltou uma jovem adolescente. Como o celular dela estava com defeito, ele ficou furioso com ela e deu um tiro nela, por causa de um celular com defeito no assalto. Veja a que ponto chegamos. Dias atrás,
3 policiais, um tenente, um subtenente, um sargento, foram fuzilados, e eles nem tinham nada a ver com a história no qual envolveram, e foram motivos de vingança. Porque a vida humana tem sido descartada, tem perdido o seu valor. E o mundo tecnológico que nós vivemos, nos leva cada vez a viver mais isso. Frieza nos relacionamentos, menos preocupação com o outro, de como a pessoa está se sentindo, de como a pessoa está vivendo. Inclusive, eu assisti um pouquinho da mensagem do MDA Mulher de ontem à noite, alguns minutos só, e eu liguei justamente no momento que a pastora Thalita estava falando sobre alguém que teve problema com o celular, e a pessoa estava chorando por causa do celular, mas ela não chorava por causa dos outros. Tem gente que chora por causa de um celular que quebrou, mas não chora por outra pessoa que está passando necessidade, que está com a família sendo destruída, que está num poço de depressão, alguém que precisa de ajuda. Como faz falta o abraço, e o abraço demorado, não aquele abraço que a gente se conta, parece que dá um choque, solta o irmão. Abraça demorado seu irmão, fala no ouvido dele que você ama ele, que ele é querido para você, que ele é importante para você, que ele não é invisível. Muita gente está acostumando a parabenizar pelo WhatsApp. Tem gente que já tem mensagem padrão gravada. Os amigos se reúnem, todo mundo diz, recebi a mesma mensagem. Eu também. Tem gente que recebe o mesmo versículo todo ano. Mas que bom quando a gente telefona, quando a gente fala, eu te amo. Ontem eu também fui muito tentado a mandar uma mensagem, e eu mandei, feliz aniversário. E aí eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo disse, e aí, e você? Aí eu liguei para o aniversariante, era 11 da noite, aniversário do meu amigo Natan, Multicoisas. Liguei para ele, Natan, onde você está? Ele disse, eu estou em Curitiba, num frio tremendo, pastor. Estou ligando para você, só para dizer que você é meu amigo, de que você é uma pessoa especial, que eu tenho gratidão pela sua vida, que eu amo você. Ele ficou tão feliz, eu senti que a voz dele mudou. Como é gostoso a gente ter essa conexão de emoção. Mas sabe o que é isso? É a gente valorizar a vida. Nós estamos debaixo desse legado, valorizamos a vida, não queremos ficar num mundo que as pessoas estão voltadas para si mesmas, mas nós não podemos deixar isso nos influenciar, mas nós precisamos levar esse legado para transformar a realidade de tantas pessoas. A Bíblia diz que ser uma pessoa que se conecta com outras pessoas, que se preocupa com outras pessoas, que se importa com outras pessoas, que leva em consideração o estado da alma da outra pessoa, que se preocupa com a salvação do outro, isso é motivo de formosura. É isso que o profeta Isaías nos diz, aqui, Isaías capítulo 52, Isaías 52, se você for dar uma olhadinha, Isaías 52, versículo 7, a Bíblia fala, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas novas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Diga para o irmão que está do seu lado, eu vejo formosura em você. Você é essa pessoa que tem esse legado, que vai levar boas notícias, que vai levar boas novas, que vai amar e que vai se importar com outras vidas, com a salvação, com a eternidade de outras vidas. Foi nisso que o pastor Belvin mais dedicou a sua vida, em pensar na salvação do outro, no bem-estar no outro. Esse legado está sobre nós. Deixa eu falar uma coisa importante, presta atenção aqui.
não deixa nada te desconcentrar, te atrapalhar. Por favor, não converse também. Mas, querido, preste atenção, nós não abrimos mão desse legado, nós fomos chamados para isso. Nós somos igreja do Senhor, que anuncia boas novas, que anuncia salvação. O Fortaleza espera por isso, o Ceará espera por isso. É por isso que eu grito sempre, de Fortaleza, sai um viva de júbilo ao Senhor, mas sai salvação para o Senhor, sai cura do Senhor, sai libertação do Senhor, sai renovo, sai salvação do Senhor. É para isso que nós fomos chamados. É o nosso legado e nós não abrimos mão desse legado. É por isso que somos uma igreja em células, porque amamos vidas e queremos ganhar almas, porque não queremos ser mais um no meio da multidão, mas queremos cuidar bem um do outro e ganhar outros para viver esse mundo de salvação. É por isso que nós temos um exército, irmão, de líderes de célula. Hoje eu tive 2 reuniões muito empolgantes. Eu tive uma reunião terça-feira, irmãos, a nossa sala ali atrás do acolhimento é grande, é bonita, mas estava lotada de supervisores de setor, supervisores de área e pastor de distrito. Hoje de manhã eu tive uma reunião, a sala lotada de líderes de célula, só líderes, nós deixamos os auxiliares aqui. Agora à tarde também estávamos falando sobre a dinâmica do Tadel, todo mundo empolgado, todo mundo apaixonado por Jesus, todo mundo dizendo, nós queremos ganhar mais almas, nós queremos trazer mais pessoas para a igreja. Que coisa linda, isso é um avivamento. Deus tem levantado um exército de heróis, de homens. Olha, são centenas, na realidade são quase de 800 a 1000 líderes que nós temos nessa igreja. É um exército abnegado, apaixonado por vidas, apaixonado por almas. São grandes heróis que estão debaixo desse legado, porque amamos vidas e fomos chamados para servir vidas, para ganhar vidas. Este é o legado da Igreja da Paz. Vidas, diga comigo, vidas. Diga comigo, vidas, 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 vidas. Esse é o nosso legado, vidas. Nós temos, irmãos, no nosso meio, ministérios, nós temos irmãos que respiram por vida. Por exemplo, eu vou falar só alguns, me perdoe se eu não falar o seu caso, mas no Instituto Melvim, nós temos ali o pessoal trabalhando, pensando na vida das crianças. São vidas. São muitos testemunhos. A turma do Socorro Imediato na Praça do Ferreira, cuidando dos mendigos, vida. A Igreja da Paz de Horizonte de Pacajus, trabalhando no lixão, com as pessoas que moram no lixão, vidas. A Igreja da Paz do Alto da Pavuna, cuidando de crianças que não têm pai, que não têm mãe, que são órfãs, vidas. A Igreja da Paz do Barrocão, cuidando de crianças abandonadas pelos pais, vida. A Igreja da Paz de Aquiraz, com Cid Guerreiro e grande equipe, trabalhando com pessoas carentes na Vila Cabral, vidas. Nossas células estão alcançando vidas, milhares de pessoas nos becos, nas ruas, nas favelas, nos condomínios de luxo, nos apartamentos, nas faculdades, em todos os ambientes, até nas praças de shopping center. Uma revolução em Fortaleza. Eu amo essa igreja, eu amo esse legado, eu amo essa vida. Vidas, 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 vidas. Em Fortaleza, irmão, hoje, você sabe quantos cultos de celebração nós temos? 19. 19 cultos na cidade, no domingo. É uma revolução. E olha que isso é só o começo. É só o começo. Mas nós estamos em Aquiraz, no Alto da Pavuna, na Barra do Ceará, no Barrocão, no Bom Jardim, no Capuã, no Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Mondubim, Mucunã, Pacajus, Pindoretama, estão celebrando ao Senhor. No Ceará, gente, no Ceará está acontecendo uma obra muito linda. E eu preciso tomar um pouquinho de água. É uma obra muito linda, porque os nossos missionários estão fundando igrejas que estão salvando vidas. Vidas. Vidas, em Alto Santo, vidas, em Apuí, vidas, Aracati, Arrojado, Barbalha, vidas, Barra d'Água, Barreira, Beberibe, vidas, Boqueirão do Cesário, Canindé, Xique-Xique, Coqueirinho, Crateús, Espinho, Flecheirinhas, Flores, Icaraí de Amontada, no Ipu, vidas, Itapipoca, Jaibara, Juazeiro do Norte, Lagoa do Mar,
do Mato, Lavras da Mangabeira, Limoeiro do Norte, Mulungu, Nova Russas, Olho d'Água da Vaca, Pacoti, Palhano, Paracuru, Pau dos Ferros, Quiterianópolis, Quixadá, Quixeramobim, Realejo, Russas, Santa Cruz do Banabuiú, Santa Quitéria, Serra do Félix, Sobral, Sucesso, Tianguá, Ubajara, Umari, Valença, Xavier, vidas, 67 igrejas levando vida. Esse é o nosso legado. Vidas. E tem mais no Rio Grande do Norte, em Mossoró. E tem mais em Alagoas, em Delmiro Gouveia. E tem mais no Piauí, já toma até em Jatobá do Piauí. Tudo o trabalho desta igreja de Fortaleza, gente. E essa igreja, ela está envolvida diretamente, ela está patrocinando diretamente, ela está financiando diretamente vidas. Nós estamos envolvidos, não é até o pescoço, é passando da cabeça, no maior projeto missionário do Brasil em andamento nesse momento, a fundação de uma igreja na maior metrópole do Brasil, São Paulo. Nós temos 100 missionários naquela cidade, que essa igreja ajuda, patrocina. Esse é o nosso legado. Para algumas pessoas pode parecer um absurdo, um homem deixar uma igreja com 19 mil pessoas, lá em Santarém, e chamar outros 100 que não bate bem da cabeça, e vir para Fortaleza. E quando ele chega aqui, ele deixa a vida de conforto, de prestígio, de reconhecimento, uma igreja com canal de TV, uma igreja que se espalha na cidade, hoje tem 60 mil pessoas, deixou tudo lá, entregou tudo para o seu discípulo principal, e veio para cá e começou abrindo uma célula na favela, na Pissarreira. Quem faz essa loucura? Vidas. É o nosso legado. Depois que essa igreja aqui está linda, depois que a igreja está grande, aí ele entrega tudo de novo. Pega outros 120 loucos e leva com ele com outros 180 de vários lugares do Brasil, e agora está com 300 apaixonados por Jesus, fundando uma igreja da cidade de São Paulo. Gente que largou casa, gente que largou conforto, gente que largou vida promissora aqui ou em outro lugar. Que loucura é essa? Por que que se faz isso? O que me leva a isso? Que coração me inspira? Que unção é essa? O legado. É o legado. É o legado que não para de clamar. É o ouvido sensível ao Espírito de Deus que grita e ecoa: vidas, vidas, vidas. Esse é o nosso legado. Esse é o legado dessa igreja. Esse é o seu legado. É debaixo desse legado de gente que ama a Deus que você está. E o seu coração bate com esse legado, caminha com esse legado, respira da unção, vive na unção desse legado. Queria convidar você para ficar em pé. Mas não considere que eu estou encerrando. Eu queria convidar os jovens e os adolescentes para virem aqui na frente. Start, Difflin, quero todos vocês aqui na frente. Quero todo mundo aqui na frente.
E você que é adulto, vem para cá, gente, vem para cá, não fica, para cá. Aqui tem espaço, vem mais. Quero todo mundo aqui na frente, Espreme aqui, espreme. Eu estou gostando de ver todo mundo abraçado. É isso que eu quero. Todo mundo abraçado. Mas você que está na audiência, se junta à sua família, ou se junta a um grupo de irmãos, abraçado também. Não fica sozinho, não. Se junta um grupo, não fica só de 2, junta 4 no mínimo aí. Vê se tem um casal aí meio isolado, traz para perto de você. Quero falar sobre quanto você se junta com outras pessoas. Eu quero falar sobre o legado de perseverança, de nunca desistir das pessoas, de nunca desistir da obra de Deus. O apóstolo Belvin nunca desistiu de ninguém. Às vezes nós somos até um pouco criticados por causa disso. Por que você ainda gasta tempo com tal pessoa? Por que você resolveu dar mais uma chance para ele? É porque nós acreditamos na transformação das pessoas. Nós acreditamos que toda pessoa pode mudar se ela entregar a sua vida a Jesus, se ela permitir que o Espírito Santo alcance o seu coração. Não existem impossíveis para o Espírito Santo. É por isso que você está aqui nesse culto hoje. Porque humanamente, quem era você? As pessoas olhavam aquele, ir na igreja, aquele ali, pode até andar com o diabo, mas ser crente um dia. Mas hoje você é esfomeado por Jesus, você é apaixonado por Jesus. Mas porque um dia alguém acreditou em você, discipulou você, deixou de fazer outras coisas que eram importantes para si dedicar a você. É por isso que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses: estou plenamente certo de que aquele que começou uma boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso que nós somos uma igreja que acredita e pratica e luta por viver isso, a comunhão bíblica. Acreditamos na comunhão bíblica, no discipulado pessoal bíblico, que ninguém deve viver isolado, no discipulado que transforma, que cura, que sara, que liberta e que leva as pessoas para um nível maior de glória em Deus. Eu sou fruto disso. No pior momento da minha vida, eu tinha sofrido um acidente. Eu cheguei até a pensar, e quem sabe tirar minha vida. Só que eu era muito covarde para isso. Mas alguém se importou comigo. Eu me lembro que eu recebi uma ligação do pastor Lucas, ele já está no céu, irmão do pastor Ebe, filho mais velho do apóstolo Belvin. E o pastor Lucas tinha a voz rouca, ele disse: você é o Sandro? Eu digo: sou eu. Eu ouvi falar da sua história, eu quero te ajudar. Só que ele era o diretor da Missão Paz, ele cuidava de todas as igrejas da Amazônia. Mas ele disse: eu tenho um tempinho para você, às 10 da noite. E eu ia para a casa dele. Saía meia-noite, saía 1h da manhã. Como aqueles encontros me trouxeram uma nova vida. Alguém que olhou para mim e disse: Sandro, você vai dar conta, Sandro? Eu dizia: eu não acredito mais. Ele dizia: pega fé na minha carona. Você não acredita em você, mas eu acredito por você em você. Se eu sou um pastor hoje, irmãos, não existe mérito em mim para ter uma família tão linda, tão abençoada, e para ter a maior alegria do mundo, que é ser seu pastor. O maior contentamento do mundo é ser seu pastor. Minha maior realização e satisfação do mundo é ser seu pastor. Mas se eu sou seu pastor hoje, é pela graça de Deus. É porque nós vivemos num ambiente de perseverança em favor das pessoas. Quantas madrugadas o pastor Ebe não passou na minha casa para me buscar, para orar com ele. Tantas horas de aconselhamento comigo e com a Álbia, para colocar o nosso casamento no trilho, quando a gente achava que não tinha mais jeito. Eles vieram e disseram: vocês vão vencer, nós amamos vocês e nós estamos com vocês, sempre presente, me corrigindo, me amando, me abraçando, acreditando em mim.
E eu chamei os jovens hoje aqui porque nós estamos falando do legado. E você está numa idade, numa faixa etária muito importante, porque você está na faixa onde você começa a definir qual é o seu legado. Você está debaixo deste legado, e você tem a missão de engrandecer esse legado e levar para essa geração. Eu gostaria de dizer para vocês que a sua igreja acredita na sua geração. Eu acredito, como seu pastor e nossa equipe pastoral, eu e a Alber, nós acreditamos na sua geração. Nós amamos e admiramos os nossos jovens e os nossos adolescentes. É a sua geração que vai transformar o mundo. Um dia vai chegar a hora que nós vamos passar o bastão para vocês. Eu queria louvar a Deus pela vida dos seus pais que estão aqui, pela vida dos irmãos que estão aqui, porque estão vivendo e levando esse legado. Esse mundo não está reservado ao caos, esse mundo não está perdido não, porque tem gente aqui que tem esse legado. O legado que estava sobre o pastor Melvin está sobre a sua vida, e isso vai sarar a sociedade perdida lá fora. Eu quero falar com você, eu quero encerrar e orar, mas lembrando da história do David Livingstone, um jovem como você, que um dia Deus falou ao coração para ele pregar o evangelho nas selvas africanas, para os nativos, para os selvagens africanos, num lugar de malária que matava, num lugar de doenças, de enfermidade, gente que nunca viu um outro branco, que só conheceu da mesma raça. E ele conheceu uma jovem que também tinha esse chamado. Eles casaram e foram para a África, tiveram filhos e trabalharam por muitos anos, traduziram a Bíblia, e ele era médico, e havia muita carência, muita gente morrendo. Ele começou a usar ervas, fazer estudos em cima de frutas, de plantas, se tornou muito famoso por tantas descobertas naturais. Um dia, a sua esposa pegou uma febre selvagem, intensa, sem cura, e ela morreu dando a vida por aqueles selvagens. Ele chorou tanto, ele se entristeceu tanto, mas ele disse: esse é o meu legado, eu vou com ele até o fim. Situações difíceis aconteceram, ele pegou os filhos, a família, mandou para a Inglaterra, e ele tinha um alvo no coração, de pregar o evangelho para os selvagens até a nascente do rio Nilo. Até que chegou o dia, depois de muitos anos trabalhando e pregando o evangelho, ficando doente, fraco. Às vezes ele era levado de um lugar para o outro, de maca, mas ele não parava de orar, ele não parava de pregar. Um dia ele sumiu, e começaram a procurar ele. Entraram numa cabana e encontraram ele de joelhos, com a cabeça no meio das mãos, e ele já estava sem vida. Ele morreu orando, clamando por salvação naquele lugar. O governo inglês ficou sabendo, ele era escocês, mas os ingleses queriam enterrá-lo na Inglaterra, e mandaram então um comunicado para enviar o corpo. Quando os nativos ouviram isso, eles disseram: não tem jeito, temos que mandar o corpo. Mas antes tomaram o corpo dele, pegaram um punhal, abriram o seu peito e arrancaram o seu coração, e disseram: o corpo vai para a Inglaterra, mas o coração é nosso. O coração dele fica aqui. Cavaram um buraco debaixo de uma árvore e ali enterraram o seu coração. Seu corpo foi levado para a Inglaterra, e ali o governo inglês o sepultou num dos palácios reais, junto com os monumentos dos heróis da Inglaterra. E quando você for na Inglaterra e você for ver o túmulo dele, está escrito: o coração de David Livingstone ficou na África, seu corpo descansa aqui na Inglaterra, mas a sua obra
o seu legado continua. Quero orar com você, mas nós precisamos responder 2 perguntas nessa oração. Que legado você quer deixar? Que legado você quer deixar? Onde você quer que seja enterrado o seu coração? Comece a falar com Deus agora. Comece a dizer: Deus, eu quero deixar esse legado também. Quero viver para Ti, quero ser sal na terra, quero ser luz ao mundo. Vamos adorar a Deus enquanto isso. Comece a consagrar sua vida a Deus agora. Qual é o legado que você quer deixar? Você quer levar esse legado adiante? Ele já está sobre a sua vida. Onde você quer que enterre o seu coração? Pra tua vontade é que eu existo. Tu és digno. Tu és digno. Pra teu prazer
te adorar eu vim. Sim, Senhor, nós como Igreja da Paz de Fortaleza e do Ceará, nós dizemos sim, Senhor, sim para esse legado. Nós queremos, Senhor, nós queremos viver, nós queremos receber esse legado e viver, Senhor, nessa geração. Nós queremos fazer valer, Senhor, tudo que o pastor Melvin fez, tudo que Jesus fez por nós, e nós declaramos que nós queremos viver, que nós vamos viver esse legado no nosso dia a dia, com integridade, com amor por vidas, amor por almas, Senhor. Nós recebemos um coração cheio de amor e de misericórdia. Senhor, nós vamos andar no teu amor, nós vamos nos desviar do mal. Senhor, nós queremos avançar, Senhor, em amar a ti, ser apaixonados por ti. Senhor, eu declaro uma geração de jovens aqui, Pai, que vão se multiplicar no seu amor e que vão se fortalecer em ti, que vão dizer não para o mundo, não para o diabo, não para os sofismas nas suas mentes, e vão dizer sim para ti, porque as suas vidas vale a pena viver contigo, Senhor. Eu declaro isso, Senhor, sobre essa igreja agora, em nome de Jesus. Nós recebemos e dizemos sim, sim, Senhor. Nós queremos continuar a tua boa obra, Senhor. Aleluia, Jesus. Pai, nós tomamos posse desse legado. Foi o Senhor que nos deu, através do apóstolo Melvin, da pastora Catarina, de todos os seus filhos, de toda a nossa liderança. Obrigado por esse legado tão lindo, Senhor, de integridade, de simplicidade, de famílias abençoadas, de amor pelas vidas, de acreditar na transformação das vidas. Nós estamos debaixo desse legado. Esse legado é nosso. Esse legado nos desafia hoje à noite a cumprir a grande comissão. Esse legado nos desafia hoje à noite a sermos famílias, jovens, adolescentes que abençoam a terra. Oh Deus, nós vamos cumprir com o nosso legado, Pai, e o nosso coração será enterrado no lugar que o Senhor chamou. Nós vamos cumprir o nosso chamado. Nós vamos viver como Jesus viveu, porque nós queremos te dizer que é o teu reino, é o teu amor, é o teu poder, é a tua graça, é Jesus que nos dá prazer. Tu és o nosso maior prazer. E foi para adorar que nós nascemos, foi para pregar o evangelho que nós nascemos, foi para fazer diferença na sociedade que nós nascemos, foi para esse legado que nós nascemos, Jesus. É para esse legado, fomos chamados e vamos viver esse legado como Abraão viveu. Vamos viver para Jesus. Te adorar eu vim, te adorar.
confirmando os chamados. Muitas pessoas hoje estão recebendo chamados. Receba o seu chamado, guarde o seu chamado. Deus está renovando, lembrando o chamado de alguns, confirmando o chamado de alguns, de pessoas pela internet, aqui dentro. Eu não posso parar com aquilo que Deus começou a fazer. Mas eu vou liberar você que precisa ir, você que tem que pegar ônibus, eu vou abençoar a sua vida. Mas hoje de manhã o culto quase não terminava, porque nós ficamos adorando a Deus pelo seu grande amor. E nós vamos continuar adorando. Sinta-se à vontade. Você está na casa de Deus. Aleluia. Que a graça do nosso bom, maravilhoso Deus, que o amor infinito de Jesus, que a mais doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com você e seja com toda a sua família para todo sempre. E especialmente nessa semana, uma semana onde o legado vai fluir. Onde o legado vai fluir. Adoremos, adoremos, adoremos. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu. Se você quiser vir aqui para frente, você tem liberdade. Adore o Senhor, ame Ele. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz. Vamos cantar essa frase ao nosso amado, vamos pedir. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vamos provar o quão real é Tua presença.